Bom dia. Depois deste magnífico parte musical que foi já agora para começarmos bem o sábado, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao agrupamento de escolas de Monte da Lua, na pessoa da sua diretora, por mais uma vez nos receber muito bem. Já é tradição, nós temos feito aqui uma série de conferências e o espaço é sempre gentilmente cedido. Obrigado. Quero agradecer também aos conferencistas, à doutora Manuela Jacinto e ao professor doutor, como eu costumo dizer na brincadeira, Miguel Real ou Luís Martins, que eu nunca sei com quem falo. Se fala com função, se fala com a realidade. Porquê ser professor no século XXI, a condição e a razão? Nós temos assistido publicamente a uma série de avanços sobre o que é ser professor no século XXI e que há uma corrente muito forte que está em contra as escolas e contra os professores. Porque fala-se só ser professor no século XXI e nós introduzimos aqui um tema novo que ainda não está na discussão pública: ser professor no século XXI, a condição e a razão. Porque não se pode pensar o professor em nenhum momento, nem que seja para o século XXII, sem esquecer a sua condição e a sua razão. Porque a nossa obrigação, quando pensamos nos temas da educação, temos que saber quais são as pessoas que estão nos alunos, é preciso saber a pessoa que está no professor. Nenhum sistema de educação pode progredir ignorando que o seu principal recurso são as pessoas. O principal recurso são os seres humanos. A tendência, muito quando se fala no professor do século XXI, eu não quero avançar no tema, tenho ideias próprias, mas aquelas que nos interessa aqui ouvir são as dos nossos conferencistas, é de ver o professor não, como eu já disse, como algo humano, mas sim como uma ferramenta tecnológica, sem questionar a validade disso, sem questionar os valores, sem questionar de que serve o martelo, se quem o tem na mão não sabe para que é que o usa, nem quais os fins. E é essa discussão que nós queremos introduzir nas ciências da educação, a do ser professor do século XXI, muito bem, mas qual a condição do professor? E queremos que isso saia. Os professores também isso em mão. Dizia o meu avô que quem mais percebe da horta é quem a trabalha. E eu, talvez no último ano, tenho participado em diversas reuniões com entidades, desde o Ministério, a Câmaras e outras instituições, e a maior parte das vezes venho lá angustiado. E venho angustiado porque percebo que toda a gente percebe da educação, menos os professores. E isto porque nós não temos tido a atitude proativa que é necessário ter. É preciso que esta discussão que se comece aqui passe às escolas, passe aos professores e passe à sociedade. Se queremos uma escola nova e se queremos um professor novo, não podemos, repito, esquecer a sua condição. Posto isto, eu passo a apresentar os nossos convidados e eu irei apresentar à medida que eles forem falando. De acordo com o programa, a primeira comunicação pertencerá à Manuela Jacinto. A Manuela Jacinto é doutorada em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na especialidade de Supervisão e Orientação da Prática Profissional. Dedica-se à investigação em políticas educativas, currículo, formação de professores, supervisão pedagógica e avaliação docente. É autora de diversos estudos e artigos publicados nestas áreas e membro colaborador na Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação na área de políticas de educação e formação. É professora no agrupamento de escolas de Monte da Lua, foi até há bem pouco tempo também professora no ensino superior, é formadora, recebeu o prémio da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação em 2014 por este livro que eu tenho aqui à minha frente, Políticas de Avaliação de Professores em Ação, Normatividade e Autonomia nas Práticas de Avaliadores e Professores.
É a Manuela que nos vai dizer então o que é que pensa do que poderá ser ou que implicações terá a vida do professor no século XXI, nomeadamente por causa da avaliação. Ok, bom dia. Agradeço imenso o convite do Luís Sérgio para este encontro e do Centro, obviamente, à nossa diretora, a querida Ana Teresa, pelo apoio prestado, ao meu colega ilustre, membro da mesa, o Miguel Real, e a todos pela vossa presença. Fico muito satisfeita neste sábado de manhã. Portanto, integrado... Já agora, eu peço desculpa, mas eu estou com uma gripe desgraçada que me está a afetar a memória. Eu tinha aqui um outro livro da Manuela que vos queria apresentar, porque as coisas também se fazem, as pessoas são livres. Ela tem este livrinho, que é um estudo muito interessante, Formação Inicial de Professores, Concepções e Práticas de Orientação. Isto também serve para provar que trazemos aqui as pessoas certas a falar destas coisas. Desculpa lá. Obrigada. Portanto, inscrevendo-me neste ciclo de conferências subordinado a esta temática, eu trago-vos aqui e convido-vos a refletir sobre, de certo modo, uma crítica e problematizar as políticas públicas de educação e, sobretudo, não só olhar para as políticas públicas de educação, mas pensar na forma como elas têm influenciado a escola e têm reconfigurado a profissionalidade docente. Trago-vos aqui alguns resultados da minha tese de doutoramento, têm a ver com um processo de implementação de uma política. Não olhem só para a política de avaliação de professores, porque, de facto, o tema não tem sido pacífico, mas foquem sobretudo a vossa atenção na maneira como se operacionaliza uma política. Portanto, desde a concepção, ou seja, desde a produção legislativa pela tutela, às diferentes fases, até que, de facto, a escola implemente várias políticas. Portanto, como é que este processo se constrói, desde o nacional ao local, em escolas básicas e secundárias? Vamos perceber que é um complexo percurso social e político, e mais do que técnico propriamente dito, da avaliação, digamos assim. Portanto, e neste caso, o estudo envolve todos os atores envolvidos num processo de operacionalização de uma política. Desde o que nós denominamos os avaliadores de topo, portanto, a direção e a comissão, portanto, são, de certo modo, os construtores locais da política, e depois todos os fazedores dessa política. E tem a ver, desculpem lá, estou a avançar só na apresentação. Portanto, esses fazedores da política são sobretudo aqueles que constroem a política a nível local, ou seja, a nível das próprias escolas, e depois que a colocam em prática e, de certo modo, a avaliam no final. Portanto, há aqui, de certo, o que eu vos quero dizer é que esta comunicação vai aparecer estruturada em função das seguintes questões, que ultrapassam em muito a avaliação docente. Porque mudam as políticas de avaliação docente no novo milénio e que problemas é que elas visam resolver? Como são interpretadas e implementadas nas escolas? O que mudou na escola e na profissionalidade docente e que caminhos perspectivam para a avaliação dos professores, um tema que a maior parte das pessoas não gosta muito de falar. Portanto, porque mudam as políticas de avaliação no novo milénio e que problemas visam resolver. Portanto, de certo modo, há que entender este fenómeno da avaliação dos professores num contexto histórico mais global. Portanto, e há que descentrar desta visão micro para uma visão sistémica e global. Portanto, estas mudanças são sociopolíticas. Estas mudanças estão em conformidade com uma lógica neoliberal, de prestação de contas, que direcionam o olhar e a pressão da sociedade para os resultados. Para os resultados, neste caso, para os resultados das escolas e, em concreto, para os resultados dos professores. Todos nós sentimos isso no nosso dia-a-dia, a procura de uma maior eficiência e produtividade dos serviços, que está associada à redução da despesa pública, estende-se, neste caso, aos modelos de avaliação dos trabalhadores
e, em concreto, ao modelo de avaliação dos professores. Portanto, importa salientar, de facto, que estas transformações decorrem de um contexto macrosistémico, em particular o papel desempenhado pelo Estado, que deixou de ser um Estado de providência e que passou a ser um Estado avaliador, com novas formas e níveis de regulação que todos nós sentimos na vida das escolas. Portanto, e também sentimos muitas vezes a dificuldade que a escola democrática tem quando é confrontada com estes objetivos, digamos assim, centrados na eficácia e na produtividade instrucional. Portanto, na prática, se percebemos que estas políticas públicas de imperativos neoliberais são expressas nas escolas através de vários fatores. Pressões, como todos nós sentimos, para a prestação de contas no ensino. Pressões para a concepção, e isso depois podemos discutir aqui, a concepção de mérito e de excelência, que também é algo muito polémico. As pressões para a qualidade da escola. E outras críticas, aliás, sobretudo os construtivistas críticos e da sociologia crítica, salientam o grande impacto negativo da standardização, portanto, termos de fazer todos da mesma forma, e um grande ênfase, como refere Stefan Ball, da performatividade. Portanto, o controle sobre a profissão intensifica-se, a autonomia profissional tende a esbater-se, embora ela permaneça no discurso político. Como são interpretadas, então, as políticas educativas, em concreto, uma política de avaliação, mas podia não ser uma política de avaliação, portanto, é sobretudo uma política educativa. Como é que elas são interpretadas e implementadas nas escolas? Nós temos o modelo de análise que utilizei, centra-se em 3 patamares. Portanto, há uma dimensão nacional das políticas de avaliação, legisladas a nível nacional. Depois existe a nível macro, portanto, este contexto legislativo. A nível meso, vocês vão encontrar uma dimensão organizacional avaliativa e tem a ver com o quê? Tem a ver com a maneira como as lideranças de topo, nós chamamos também lideranças intermédias, uma vez que incluem os diretores das escolas, as comissões de avaliação e os avaliadores, interagem e constroem a política. Como é que eles são os construtores locais? De certo modo, como eles planificam a passagem do normativo à normatividade na própria escola. E depois expressa, sobretudo, o modo como estas pessoas e estes atores educativos interpretam e, de certo modo, querem transformar em ação na sua própria escola estas políticas. A nível micro, encontramos, portanto, o que é que percebemos aqui nesta dimensão organizacional avaliativa? Já se espelham várias políticas, várias ênfases que são subjacentes lógicas crítico-interpretativas, e aqui os atores vão focalizar as fontes de poder, os conflitos, os interesses, as estratégias de decisão e as decisões, muitas vezes reconfiguradas pelo contexto local. Agora, todas elas coexistem com outras lógicas de controle e de normatividade e com lógicas colegiais no seio da própria escola. Portanto, e tudo isto surge de uma forma integrada. Obviamente que a maneira como a escola reconfigura a sua política tem influência depois a nível micro, ou seja, na maneira como se vai exercer esta nova forma de supervisão, que é uma supervisão avaliativa. Pela primeira vez, a supervisão vai ser associada, neste caso, à avaliação. E também é muito interessante perceber como daqui nascem várias práticas de supervisão, várias concepções e várias práticas, que nem sempre estão em sintonia com esta dimensão organizacional avaliativa, tanto que é, de certo modo, os construtores locais da política. O último nível diz respeito à fase dos julgamentos e decisões na ação de avaliar. Portanto, quando chega o momento de avaliar professores, o que é valorizado? E, mais uma vez, encontramos discrepância entre os atores.
Portanto, há práticas de avaliação direcionadas para contextos mais globais, mais interpretativos e holísticos, e outros muito focados na dimensão técnica dos instrumentos. Posso-vos mostrar que, e isso é muito interessante perceber, como as políticas locais de avaliação emergem, de facto, desta permeabilidade sistémica entre estas esferas de influência. Numa só escola, por exemplo, trago-vos o resultado de uma só escola, pode-se verificar a predominância de contextos e lógicas crítico-interpretativas, e ela é visível em todas as etapas de operacionalização de uma política, e as etapas são, desde o que nós herdamos, vejam, a importância da cultura de escola, neste caso, as memórias da avaliação, marcadas por momentos de contestação, pela natureza hostil do discurso político, não muito num passado recente, fortalecido por um contexto estratégico de influência e que, de certo modo, foi construído pelos fazedores da opinião pública no espaço público. Não é? Todos nós nos lembramos dessa fase. Agora, estas heranças marcam fases e, de facto, estão associadas a estas políticas de centralização e governação autoritária desvalorizadoras da profissão. Portanto, temos aqui um contexto, uma herança avaliativa. Agora, que vai ter a sua influência na construção dos modelos, não é? E da maneira como as escolas vão construir a sua política. Agora, o que percebemos é que nesta fase de construção do modelo, ao nível do próprio planeamento na escola, surgem novas elites, surgem novos jogos de hierarquias, surgem novas relações de poder. De certo modo, a carreira docente reconfigura-se. Passou de uma horizontalidade para uma verticalidade que, de certo modo, permanece até hoje, não é? E isso configura outras maneiras de estar na profissão e de nos relacionarmos e trabalharmos em conjunto. Obviamente que, e isso reflete a política, a maneira como a escola decidiu operacionalizar esta política e decidiu criar momentos de colegialidade, ou seja, decidiu que no momento da construção dos instrumentos de avaliação, os professores, diretores, comissão de avaliação e avaliadores construíssem em conjunto os instrumentos de avaliação. Um momento que se revelou de comprometimento, de coesão, de uma comunidade de aprendizagem que, de certo modo, refletiu sobre uma coisa é avaliar alunos, outra coisa é avaliar professores. Portanto, e todos nós percebemos a dificuldade da tarefa e questionar concepções e práticas de ensino entre vários atores nem sempre tem sido uma tarefa fácil. Portanto, o que nós percebemos aqui que há momentos que possibilitam que possam emergir determinadas lógicas em detrimento de outras, mas, de facto, percebemos como uma política nacional se transforma em várias políticas locais. O controle e a normatividade, a lógica do controle e da norma, está muitas vezes associada à direção das escolas e à liderança de topo. Ela procura, sobretudo, regular através dos instrumentos, que são, neste caso, baseados em padrões de competência pré-definidos pela tutela e que são legislados a nível nacional. Mas é muito interessante perceber, e os estudos mostram, aliás, tem um capítulo sobre essa matéria, tem a ver com a análise dos instrumentos de avaliação de cada escola, reconfigura ou põe em prática a visão do bom professor para aquela escola. Selecionaram determinados indicadores e deixaram cair outros. Portanto, os que deixaram cair são, sobretudo, os que não valorizam na profissão de professor. Isso dá-nos muitas conclusões acerca do que cada escola valoriza, em de certo modo, a percepção do bom professor. Portanto, agora, a questão que se coloca aqui é perceber como é que estes instrumentos de avaliação são lidos como textos prescritivos. E esse é que é o problema, como refere Barthes, ou são, de certo modo, textos escrevíveis, são sujeitos a reformulações e a aperfeiçoamento. Portanto, como podem perceber, parece existir um mapa para navegar nas políticas internas de avaliação.
Uma navegação que envolve fatores de regulação externa, por parte da tutela. Todos nós sentimos os caminhos sinuosos e, por vezes, contraditórios da legislação. Muitas vezes pela sobreposição, outras vezes pelo seu caráter avulso e desconexo. E também pelo controle burocrático, sobretudo através da ditadura das plataformas informáticas, como nos refere Lima. O que sentimos? Sentimos que, portanto, da fase da herança, da fase da construção da política, planear como é que se operacionaliza uma política, à fase da operacionalização da política, por parte de quem? Neste caso concreto, por parte dos avaliadores e dos professores, digamos assim, que são os objetos da avaliação. Portanto, os fazedores da política. Os fazedores são os que vão operacionalizar a política construída a nível local. Portanto, e o que é que percebemos aqui? Percebemos que na fase de operacionalização da política nós continuamos a ter divergências nas lógicas, mas aqui focalizamos numa lógica crítico-interpretativa e de controle. Portanto, estamos aqui entre duas políticas locais. O que sentimos é que, por um lado, há forças de pressão e controle na aplicação da normatividade interna, obviamente associadas. Obviamente não, porque eu estudei 2 escolas e na outra escola não se passou desta forma. Portanto, numa das escolas passa-se desta forma. Portanto, as lideranças de topo estão associadas ao controle e à normatividade. Portanto, a liderança de topo vai recusar a desregulação e vai tentar sempre corrigir todos os desvios à norma. E como é que faz isto? Recorrendo à hipernormatividade. Não é? E todos nós percebemos como, às vezes, as escolas constroem mais normas para além do que a própria legislação nacional o exige. E incorrem no que nós denominamos na literatura de transbordamento das normas avaliativas internas face à lei geral. Percebemos que há aqui um puzzle, digamos assim, organizativo e avaliativo que se mostra sempre inacabado e muitas vezes contraditório por muitas tentativas que a liderança de topo tenha para evitar os desvios à norma. Então, como é que estas lógicas crítico-interpretativas se expressam no discurso e na ação dos atores educativos? Expressam o quê? Expressam inconformismos, expressam resistências a esta política interna e oficial de avaliação. Como é que eles se manifestam? Através de transgressões. Transgressões implícitas, outras explícitas, como, por exemplo, a recusa da fabricação do mérito profissional no momento de aplicar o sistema das cotas. É muito interessante perceber como a posição de alguns destes atores aproximam-se do que nós chamamos a agência dos insubordinados de Buckley em situações críticas de mudança. Portanto, a imagem que eu queria fazer passar é que um processo de operacionalização de uma política marca-se naturalmente por ambiguidades, por processos de não linearidade, que ilustram, isso é muito interessante perceber, esta procura do equilíbrio através de recursos a estratégias adaptativas complexas. Um processo, muitas vezes, que é marcado, por um lado, por esta fuga ao controle, não é? Mas, por outro lado, pelo pedido desse mesmo controle. E nós sentimos isso nas escolas, não é? As pessoas, quando têm muita autonomia, dizem, então, mas não há nenhum documento orientador. Mas depois, quando há documentos orientadores em excesso, isto é uma amassada, porque isto é muito afunilado. Portanto, e, de facto, os atores movimentam-se aqui em lógicas muitas vezes contraditórias e tem a ver também com, enquanto, neste caso, a tutela, os avaliadores de topo, ou a liderança de topo, procura regular, os atores procuram desregular, não é? E muitas vezes situamos-nos aqui em agendas conflituais. Somos apanhados em conflitos de lealdades, que decorrem exatamente da forma como a escola concebe o papel do professor e operacionaliza a avaliação. Não é fácil. Todos nós, muitas vezes, nos sentimos todos muito especiais,
no bom sentido, e não vemos com bons olhos determinadas políticas impostas. Agora, é muito interessante, o Lima tem um conceito fabuloso, muito giro, fabuloso para mim e para quem gosta destas coisas. A fidelidade normativa e a infidelidade normativa. E as escolas jogam entre estes dois polos. Portanto, a fidelidade dos avaliadores à política oficial de avaliação vai ser muito interessante, porque os que são fiéis a esta política de avaliação vão ter, isso percebe-se na supervisão avaliativa, eles vão ter uma supervisão mais técnica, mais colada às normas e aos instrumentos. Eles vão ter muita dificuldade em aceitar a inovação profissional e eles vão estar muito colados a uma concepção positivista da avaliação como medida. É muito interessante perceber e como é que isto se operacionaliza depois na prática. Portanto, as pessoas que têm uma visão, os atores têm uma visão mais clínica, digamos assim, mais formativa, e não é por acaso que o estudo mostra que estes são os que orientaram o estágio na formação inicial de professores. Têm uma visão mais global, mais abrangente, menos técnica e, de facto, veem esta supervisão na avaliação como mais interpessoal, como mais deontológica, mais compreensiva e mais hermenêutica. Os outros também têm a ver com a sua inexperiência e isto depois podemos discutir aqui a formação dos avaliadores, não é? Portanto, e é muito interessante perceber que esta supervisão deontológica, que recusa a fabricação do mérito em função das cotas, de certo modo está associada à teoria crítica e tem a ver, sobretudo, com a contestação de um paradigma emergente daquela avaliação que Lima chama a avaliação contábil, não é? Portanto, nós somos os agentes contadores. Os agentes contadores que transformam os professores em objetos produtores de dados submetidos a protocolos em plataformas informáticas. E estas pessoas recusam uma concepção utilitária e de instrumentalização da avaliação marcada pelo frenesim da quantificação. E, de facto, há aqui um mito, e isto é um mito, que, como é que é possível? O mito da medição. Os professores, quando se sentem inseguros, querem medir tudo. Portanto, o mito da medição numa profissão policromática e densa, como refere Hargreaves, e o que de certo modo nos leva e que nos coloca em missões impossíveis e ficamos sempre frustradíssimos com estas medidas e, de facto, face a esta engenharia avaliativa que nós não conseguimos encaixar muito bem. Portanto, o que nós percebemos é muito interessante ver a maneira como a escola operacionalizou a política na dimensão meso-organizacional vai ter influência na forma como as pessoas, os atores, vão tratar esta supervisão e vão avaliar os professores. Encontramos aqui duas lógicas. A técnico-normativa, muito presa para o cumprimento dos instrumentos e dos padrões de desempenho, e outra lógica mais desenvolvimentalista, menos regulada pelos instrumentos. Não quer dizer que seja facilitista, mas é mais holística e integradora, não é? Portanto, tem mais esta dimensão interpessoal e deontológica e, de certo modo, não encara aqueles instrumentos de avaliação como listas de verificação de desempenho, não é? Portanto, não está tão regulada por normas e instrumentos. O que mudou, então, na escola e na profissionalidade docente? É interessante perceber que os resultados do estudo destacam o aparecimento e um reforço de uma cultura de avaliação. E como é que nós percebemos, para avançar com este nome, é preciso ter alguns requisitos. É preciso ter princípios, normas e procedimentos. Portanto, a avaliação vai surgir como um projeto em construção. Surge aqui, e é muito interessante perceber isto, como um tempo estratégico de aprendizagem. É marcado, este tempo estratégico de aprendizagem, é marcado por lutas de resistência e conformidade, de apaziguamento e de conformismo. As lógicas racionalistas da avaliação dos alunos, já muito dominadas pelos professores, passam agora para a avaliação dos professores. Compreende-se
mas acarretam aqui esta transposição tem muitos problemas. E percebemos que a importância, e aqui vem a cultura da escola, como as culturas da escola marcam a diferença aqui, não é? As lógicas da avaliação dos alunos muito racionalistas a influenciar a avaliação dos professores em algumas escolas e noutras não. Portanto, e a coesão entre os grupos disciplinares. Grupos disciplinares que trabalham de forma colaborativa e que têm subjacente às suas práticas uma dimensão formativa do trabalho, não têm tantos problemas na avaliação dos professores. Porquê? Porque, de facto, a supervisão minimiza-se os efeitos negativos da competição na ação de avaliar o mérito profissional e, de certo modo, estão, digamos assim, mais protegidos. Os avaliadores, isto acarreta também perceber como os avaliadores e os avaliados lutam entre o isolamento e a necessidade de redes de colaboração e apoio, quer no grupo disciplinar, quer no grupo de avaliadores. Portanto, departamentos onde há menos colaboração, os avaliadores e os avaliados estão muito mais isolados e isso tem consequências que não posso desenvolver aqui a meia hora. Portanto, queria só vos dizer que a avaliação parece ter um estatuto na escola. Aliás, como tem a avaliação dos alunos, não é? Se formos pensar bem. Existem o que nós chamamos as linhagens puras e as linhagens impuras. As linhagens puras são aquelas que são imbuídas de racionalidade técnica, que nós, todos nós, as pessoas defendem com rigor e objetividade. As impuras são aquelas que expressam práticas personalistas de avaliação, mescladas por fatores ideológicos, fatores políticos, contextos profissionais e psicossociais, que são muitas vezes e injustamente conotadas com permissividade e inflacionamento, em nome do quê? De o predomínio e, de certo modo, a ideia de que o rigor está associado à medida e a esta racionalização, não é? Portanto, os resultados, vejam, é só numa escola e os resultados mostram a predominância de duas lógicas que na operacionalização de uma política local de avaliação. Portanto, nós temos uma dimensão mais nomotética, portanto, mais em conformidade com os atores que se identificam com a lei e vejam como muitas vezes esta lei serve para legitimar à exaustão o discurso e a ação, com todos os problemas que isso acarreta. E esta perspectiva mais normativa percebe-se, não é? Porque a perspectiva mais normativa confere estabilidade e segurança. Sobretudo em tempos de incerteza e de mudança. Em contrapartida, as coisas nunca são estanques, não é? Portanto, são ênfases, não é? Portanto, as escolas têm as duas dimensões, mas há ênfases. Portanto, a dimensão expressiva vai incorporar essa diversidade, essa pluralidade de perspectivas, essa educação e a preocupação com sentimentos, contextos presentes e passados. Temos aqui, emerge o quê? Na interseção do pessoal, emerge o mundo da vida, para além da avaliação técnica, não é? Por isso é que eu vos disse, a comunicação parte de uma política de avaliação, mas ela foca muitas dimensões da profissão, para além do que nós chamamos a tecnicidade da avaliação, não é? Portanto, reparem, o mundo da quantificação e da norma coexiste aqui com o mundo pessoal e subjetivo. E o sentido da avaliação, para mim, decorre deste conflito de lealdades. Este conflito de lealdades entre um paradigma utilitário e um paradigma mais holístico e mais interpretativo. Para terminar, portanto, que caminhos se perspectivam para a avaliação dos professores? À semelhança dos vários países europeus, as políticas de avaliação no século XXI permanecem no que a literatura designa um estado de fluxo. Longe de estarem consolidadas em termos de estatuto profissional, condições de trabalho e responsabilidades da classe. Portanto, temos aqui um contexto macrossistémico a exigir transformação e mudança,
mas também tem acarretado a degradação do estatuto profissional associado à desqualificação da docência. Portanto, o que se pode propor é uma colaboração comprometida, digamos assim, entre o pensamento político e, sobretudo, entre interesses e expectativas dos diferentes atores. De facto, todos nós sentimos isso, que não só em Portugal, mas os resultados dos estudos destacam esta artificialidade da avaliação. É marcada, porque é que ela é artificial? Porque ela é marcada por estes ditos regimes de verdade, estas provas científicas do mérito profissional e, sobretudo, associadas a mecanismos de manipulação e no sistema de cotas que desvaloriza o mérito, que desmotiva os professores e que descredibiliza qualquer sistema de avaliação, por muito bom que seja, não é? Portanto, já falámos um pouco sobre isto e a avaliação falha na diferenciação dos desempenhos. Os professores excelentes não são valorizados, os professores deficitários vão permanecer na carreira e os médios não recebem apoio para futuro desenvolvimento. Portanto, os estudos concluem que a credibilidade e a relevância das políticas de avaliação emerge de princípios associados a um modelo compreensivo de avaliação, baseados nos pressupostos de uma avaliação participativa, baseada no diálogo e na negociação, e os sistemas que têm mais resultado são os sistemas mistos. Mas os sistemas mistos resultam, o nosso é um sistema misto, tem uma avaliação formativa e sumativa, mas entretanto isso só surge mesmo no preâmbulo do decreto-lei, porque na prática ela é só sumativa. Os estudos aconselham a separar a avaliação da supervisão, porque os modelos de desenvolvimento profissional nos Estados Unidos e na Europa são de facto aqueles que têm tido mais sucesso, e depois podemos falar sobre isso se quiserem desenvolver esse tema. Só para marcar aqui um ponto de situação. Portanto, o que é que nós sentimos? Sentimos que o artificialismo retórico tem tendência a descredibilizar uma política séria e que, de facto, tem que ser levada com seriedade no seu processo, desde a concepção à implementação. Políticas desenvolvimentalistas mais direcionadas para as fases e o ciclo de vida dos professores têm tido sucesso e, sobretudo, diferenciar os professores principiantes dos professores experientes na avaliação do desempenho, que é uma injustiça, não é? Com os mesmos instrumentos, pensem. Portanto, de facto, esta colaboração comprometida podia dar resposta às aspirações da classe e dos sindicatos. É que a classe e os sindicatos desejam uma avaliação direcionada para o desenvolvimento profissional. A opinião pública deseja uma avaliação sumativa, não é? Direcionada para a prestação de contas. Portanto, há que conciliar aqui dois paradigmas. Esta lógica da prestação de contas, a pressão do Estado e da opinião pública e depois o real interesse dos docentes e dos sindicatos que têm defendido este modelo de avaliação. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Manuela. Já temos aqui muita matéria para o debate que depois seguirá. Eu não vou fazer uma síntese daquilo que disse a Manuela, aliás, para não inquinar o debate a seguir, porque o que ela disse é tudo extremamente importante. Eu só faço aqui uma pequena conclusão, que é as implicações das concepções de avaliação na vida da escola e dos professores e na condição do professor enquanto homoavaliativo. Avaliação como lógica de controle e domínio, sobretudo fora da profissão docente. Temos aqui, digamos, em síntese, algumas linhas principais da comunicação da Manuela, que toda ela foi extremamente importante e merecia um debate sério nas escolas e merecia a atenção até dos decisores das políticas educativas, que muitas vezes ignoram os trabalhos que as nossas faculdades e que os nossos professores fazem nas diferentes matérias quando decidem. Gasta-se dinheiro e tempo na investigação, no trabalho nos centros universitários, e depois os secretários de Estado e os ministros tomam o poder e impõem as políticas que acham as melhores, sem consultar e sem ver nada do que foi feito. E há
trabalho extremamente válido em Portugal, que poderia ter influência muito